Olá, eu sou a Deia. Hoje eu vou falar sobre o livro Meu Menino Vadio, do jornalista Luiz Fernando Viana, pela editora Intrínseca, e eu li em e-book. Bom, começando pelo título, Meu Menino Vadio é um verso da música Sem Fantasia de Chico Buarque. Bom, aqui ele vai contar um pouco pra gente a respeito do seu filho Henrique, que teve o diagnóstico de autismo aos 4 anos de idade. Então ele fala pra gente que ele foi casado com a mãe do Henrique, mas esse casamento durou pouco tempo, então eles já estavam separados quando o Henrique foi diagnosticado com autismo. E aos 5 anos de idade, um ano após o diagnóstico, a mãe do Henrique, já com um novo marido, ela se mudou para a Austrália e levou o Henrique com ela sem o consentimento e até sem o conhecimento do autor, né, do pai do Henrique. E aí é claro que ele vai colocar para fora aqui toda a sua tristeza, a sua angústia, toda a tristeza dos seus familiares por terem se visto obrigados a se separar do Henrique, né? Ele se separando do filho, os avós se separando do netinho, enfim, as tias se separando do sobrinho. E não é uma cidade, um estado, né? É um país distante. Então, ele vai contar aqui para nós todo o seu descontentamento, a sua revolta com essa situação, mas ele também não vai passar a mão na própria cabeça. Ele vai admitir todos os seus erros, seja em relação ao fracasso no casamento com a mãe do Henrique, seja também ao colocar as suas fraquezas para fora também em relação a lidar com o autismo do filho. E, enfim, tem momentos bem tristes, tem momentos bem depressivos nesse livro. Aqui ele realmente coloca para fora toda a sua angústia em relação a todas as dificuldades referentes ao autismo. Por exemplo, a mãe do Henrique foi então para a Austrália, em seguida ela se mudou com a sua família para os Estados Unidos, teve outros filhos também com o novo marido, e enfim, posteriormente eles passaram a ter a guarda compartilhada do Henrique. Então o Henrique passa um ano nos Estados Unidos com a mãe e a família dela, e um ano no Brasil com o pai e a sua família. Não existe uma rotina adequada do ponto de vista do autor. Talvez se ele não tivesse a guarda compartilhada, se ele ficasse, por exemplo, só com a mãe ou só com o pai, e claro, tivesse os seus dias e horários de visitas aí organizados, né? Talvez fosse menos prejudicial, pelo menos esse é o ponto de vista do autor. Mas enfim, o que o Henrique tem hoje é essa guarda compartilhada, então ele passa um ano aqui e um ano fora. Tem a questão também do idioma, né? O Henrique é cobrado na escola lá fora, nos Estados Unidos, pelo inglês e aqui pelo português. E o Henrique é uma criança autista não verbal, então o autor questiona até que ponto é útil para o Henrique, né, ser cobrado de 2 idiomas quando ele mesmo é não verbal. Ele fala algumas palavras, mas não se comunica verbalmente. Então ele vai contar a respeito do Henrique, vai contar momentos alegres, momentos felizes que ele teve com o filho, mas ele também vai contar os momentos difíceis, todas as dificuldades que ele passou, que ele passa, né, para lidar com essa situação. Por exemplo, ele conta que ele tentou a gratuidade no transporte público para o Henrique, mas ele acabou desistindo por conta da burocracia. Ele fala também da dificuldade em se encontrar médicos realmente capacitados e profissionais de saúde realmente capacitados para lidar com o autismo. E ele demonstra aqui o quão difícil é encontrar esses profissionais que estejam realmente capacitados para isso, né? E, além disso, ele vai falar que, por exemplo, é ideal que se coloque a criança autista em atividades físicas, mas e o custo para manter isso? Será que todo mundo tem? Ele, por exemplo, demonstra aqui as dificuldades financeiras pelas quais ele passou para tentar dar o melhor possível, né, dentro das suas possibilidades para o filho. Mas ele não é uma pessoa abastada, uma pessoa que tenha condições de dar tudo o que ele gostaria de dar para o filho. Então ele se vê em dívida muitas vezes com o filho, né? Ele vai citar diversos livros que falam sobre esse tema. Por exemplo, ele vai citar O Que Me Faz Pular, do Naoki Higashida, que já tem vídeo aqui no canal. Ele vai citar também o livro Longe da Árvore, de Andrew Solomon, que eu fiquei super curiosa para ler, mas pelo que ele comenta aqui, é um livro
bem pesado em alguns trechos, então já estou avisada, mas de qualquer forma eu fiquei muito curiosa sobre esse livro, quem sabe mais para frente eu leia. Então ele vai trazer outras histórias, seja mencionando alguns livros que falam sobre o tema ou alguns filmes, mas no livro dele, ou seja, falando do filho dele, talvez por ele não ser uma pessoa otimista, ele não vai florear, ele não vai contar o que ele passa de uma forma floreada, suavizando a história, não, ele vai contar a vida real. Por exemplo, ele se preocupa bastante com o filho e tem um trecho em que ele diz: enquanto existir, Henrique precisará ter alguém por perto, todos os minutos de todos os dias. Não vejo isso como bênção para ele, mas como condenação. Ou seja, ele não vai contar a história do filho dele pelo lado positivo da coisa, ele vai mostrar o lado negativo, o lado difícil realmente. No entanto, ele não deixa de contar aqui no livro coisas boas que ele viveu com o filho e vive no dia a dia, coisas que só ele muitas vezes consegue perceber, algumas emoções, algumas demonstrações de emoção do filho para com ele ou para com a irmã, enfim, e outros familiares também. Bom, enfim, gostei bastante e super recomendo sim a leitura. Só fica aí o aviso que em alguns momentos, alguns trechos são realmente pesados, então já fica aí avisado. E, enfim, se você já leu e quiser comentar, fica à vontade. Se você já leu algum outro livro sobre esse tema e quiser compartilhar aqui a sua opinião ou a sua sugestão, também fica à vontade. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com alguém que possa gostar também. Ative o sininho para as notificações e siga a gente no Instagram. E a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!